Vamos conversar agora com ela, que já está aqui esperando a gente. Tudo bem? Bom dia! Tudo bom, Luísa Sevenca? Está com a gente mais uma vez, a nossa bichoterapeuta, para ajudar a gente a entender um pouco mais os medos dos nossos bonitinhos, dos nossos bichinhos, né, Lu? Como é triste, né, a gente perceber que um animal tem medo de estar ali muitas vezes, né? E a gente quer tanto saber a origem. Só que muitos dos casos, como é o meu, inclusive, o animal foi adotado, já tem uma história anterior, né, de muitas vezes de maus tratos e já chega com alguns traumas. Como a gente pode lidar com isso e tentar reverter essa situação? Os traumas, muitas vezes, eles são muito mais angustiantes para a gente, para os humanos, do que para os cães. Os cães e os gatos, eles vivem muito no momento presente. Então, eles não ficam se preocupando, quando eu tinha 2 meses e meio, o gato eu sofri. Toca a vida, né? O cachorro também. Eles vivem muito no momento presente. O que acontece é o aprendizado de um estímulo. Então, se ele aprendeu, por exemplo, que uma vassoura pode causar algum mal nele, ele vai ficar com receio da vassoura. Mas se a vassoura for apresentada para ele de uma forma muito legal, ele vai ser amigo da vassoura. Então, por exemplo, se quando eu falo um pouco mais alto, a minha cachorra se encolhe e faz xixi de medo, significa que ela foi provavelmente maltratada por um ser humano. Não necessariamente. Não. Quer dizer que a voz mais alta causa nela uma insegurança que ela não sabe a consequência dessa voz alta. Pode ser sim que alguém tenha gritado com ela, que alguém tenha falado muito alto com ela e como consequência veio uma bronca, veio um castigo e ela associou isso. Mas pode ser simplesmente que ela é insegura. Tá. Os animais, eles traumatizam exclusivamente quando o castigo é físico? Ou quando também tem barulho, quando também tem, como você falou agora, uma bronca, uma briga com ele? O cachorro, ele tem diferentes níveis de sensibilidade. Alguns são muito mais sensíveis, outros nem tanto. Então, se eu der uma mesma bronca num cachorro um pouco mais sensível, pode ser que sim, ele venha ter uma associação negativa no sentido que ele vai ter muito medo daquela bronca, daquela voz mais alta. Mas pode ser que um outro cachorro não tão sensível, ele nem ligue para a voz mais alta. E é interessante porque em casa eu tenho 3, eu percebo bem a diferença entre eles, né? 2 morrem de medo de trovão. Nossa senhora, mas o céu começa a ficar escuro, eles já correm para dentro de casa para se abrigar. E o outro, que é o mais velhinho, que eu adotei agora há pouco tempo, mas nem tchum. Cai no mundo, ele tá lá, pleno. Aí eu não sei se é uma questão, de repente, de alguma perda auditiva que ele já pode ter com relação à idade, ou se realmente o barulho, de uma forma geral, não o incomoda. Como é que eu consigo diagnosticar isso? Normalmente isso está relacionado à forma como esse barulho foi apresentado para ele. Então, provavelmente, quando tem trovão, quando tem fogos, ele já sabe que a consequência disso pode ser nenhuma, que ele vai estar ali abrigado e vai estar tranquilo. Mas, muitas vezes, os cachorros, eles têm esse medo, principalmente de trovão, de chuva, começa a mudar o tempo, ele já sabe que vai ter trovão, porque muitas vezes ele passa por essa angústia sozinho, sem ser acolhido, seja pelo tutor ou por um outro animal. Então isso vai intensificando porque ele vai entendendo que pode acontecer qualquer coisa naquele momento, principalmente dele ficar sozinho sem saber como reagir. Então isso não necessariamente é uma perda auditiva, mas uma associação diferente do que os mais novos. Tá, de repente ele ouve o trovão e fica lá, gostosinho dentro de casa, tá aconchegado, o mundo tá caindo lá fora, eu tô aqui, ó, na segurança da minha casa. Que bom, né? Fico feliz com esse comportamento. Agora me preocupa o outro, né? Eu quero saber o que fazer para reverter isso. Mas antes, me conta quais são as principais causas de medo nos animais. Eu sei que elas podem ser as mais diversas, mas as mais comuns. Normalmente está relacionado à forma como a gente apresenta os objetos e a idade que a gente apresenta esses estímulos. Então, por exemplo, um cachorro que tem medo de passear na rua porque ele tem medo de moto, ou ele tem medo de caminhão, aquele freio de caminhão muitas vezes pode ser muito angustiante para o cachorro. Normalmente isso acontece porque é um cachorro que aprendeu a passear depois dos 5, 6 meses. Então, tudo que o cachorro não é apresentado até os 4 meses, ele tem uma tendência a ter medo. Mas é muito importante que a gente entenda que não é só isso. Existem outros fatores, como por exemplo o excesso de mimo. Então, se eu não permito que o cachorro tente coisas novas, mesmo dentro de casa, ele pode ficar um pouco mais inseguro. Então é aquele cachorro que ele é completamente protegido, que se ele vai perto de uma mesa, ele já recebe uma bronca, que se ele vai fazer alguma coisa, já é chamado a atenção dele. Então isso vai deixando ele cada vez mais inseguro e ele pode desenvolver fobias e medos em geral. E quais são as principais reações que os animais têm? Como é que a gente consegue diagnosticar
no comportamento deles? Normalmente os tutores acabam prestando atenção naqueles sinais mais clássicos. O cachorro totalmente encolhido, como a gente está vendo aí no vídeo, o cachorro com a orelhinha para trás, o rabo entre as patas, tremor. Esses são sim sinais de medo, mas não só. O cachorro ele pode apresentar medo muito antes dele ter todo esse display comportamental, como a gente está vendo no vídeo. Então, só o fato dele lamber o próprio focinho, dele lamber a própria boca, sem estar correlacionado a um momento de alimentação, já quer dizer que ele está em desconforto. Sério? Só o fato dele bocejar sem estar com sono, já quer dizer que ele está em desconforto. É mesmo? São chamados os sinais de apaziguamento ou calming signals. Mas quando a gente chega em casa, muitas vezes eles vêm assim falar oi pra gente e vêm lambendo o próprio focinho. O que pode ser isso? O que significa isso? Aí a gente precisa entender o que esse momento da chegada está associado para ele. Então pode ser que ele esteja muito eufórico, mas com receio de qual vai ser a sua reação perante essa chegada dele. E daí ele pode lamber o focinho. É o Marley, porque ele chega pulando. Aí você já fala, aí a sai gente daqui. sabe, dá licença, Marley, não pula em mim. Aí, então ele vem com aquela cara... Exatamente. Ele fala, e aí, ela Tadinho. vai me amar ou vai me expulsar? Ele não sabe. Oh, E isso gente. gera muita insegurança, quando a gente tem uma oscilação do nosso comportamento. Um dia a gente acorda de bom humor, feliz, brincando com o cachorro. No outro dia a gente acorda de mau humor, já grita com o cachorro. Ele fala, eu não sei o que eu vou ter O que eu hoje faço? aqui. Entendi. E isso gera muita insegurança e facilita o medo também. Que coisa, né? A gente tem que ser constante mesmo, né? Não só com eles, mas né, na vida de preferência, né? Que loucura! Legal, agora como combater isso? O que a gente faz, então, além de tentar ter uma constância de comportamentos com ele para que ele entenda claramente aquela mensagem? Como combater se o medo já está instalado? Primeira coisa, não dar bronca. Não dar bronca, grito, tapa, nada disso. Porque se o cachorro ele é sensível e a gente vai tentar uma comunicação com ele através de uma associação negativa dessa briga, dessas questões, ele vai ficar cada vez mais inseguro. Então a primeira coisa é abolir. Não, para, sai da nossa convivência com o cachorro. É difícil, mas é possível. A segunda coisa é permitir que o cachorro faça coisas diferentes dentro de casa. Para isso, os enriquecimentos ambientais são incríveis. Então, a gente fornecer alimentação dentro de uma garrafa PET, dentro de um rolo de papel higiênico, espalhar pelo tapete, onde ele vai ter que ter mais trabalho, mais desafios para conseguir acessar essa alimentação. Ele vai ter que desenvolver novas estratégias para fazer uma atividade que para ele é extremamente corriqueira. Então, utilizar a pata, utilizar o focinho, tudo isso vai trazendo mais segurança para ele, porque ele vai entendendo que existem coisas que ele pode fazer dentro de casa e que ele é recompensado através da alimentação. E além disso, se ele está com muito medo, naquela situação que ele está encolhido, percebeu que ele está com a orelhinha para trás, acolha. Não adianta, fica aí com seu medo, deixa ele aí que depois ele vai dar um jeito. Não, acolha esse animal. Quando a gente está com medo, quando um bebê, uma criança está com medo, a gente fala, calma, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tudo que a gente quer é colo nessa Exatamente. hora, né? E os cachorros e os gatos também. Ai, gente, que gostoso. Vamos encher esses gostosinhos de carinho o máximo que a gente conseguir, né? Bom, tem perguntas pra você. Vamos lá. A Andréia quer saber o seguinte. Sou fã, obrigada, minha linda, diz que assiste todos os dias. O gatinho dela tem muito medo de fogos. O que ela faz? Como ajudar esse gatinho? Primeira coisa, a gente associar esse barulho de fogos a uma coisa positiva. Então, o que eu sugiro? Ensinar que existe um momento de relaxamento, depois da alimentação, você vai brincar bastante com ele, depois vai fazer um carinho, vai fazer um momento ali de relaxamento, pode colocar uma música bem tranquila. E aos poucos, quando ele já estiver bem acostumado com esse momento de relaxamento, você vai colocando bem baixinho os barulhos dos fogos. Pode baixar na internet que tem várias opções. E daí você vai aumentando aos poucos, sempre associando a algo legal, a algo gostoso. Se já tá com trovão, já tá com fogos, ele já tá com medo, coloca essa música relaxante bem alta e daí você vai tranquilizando, vai acalmando a sua respiração, que isso também vai ajudar a acalmar o gatinho. Isso vale para outras situações que estão chegando aqui também, né? A Rita tá dizendo que o cachorro dela tinha medo de chuva, tem medo de chuva e tal. Quando tá associado a esse medo, pode usar essa técnica para cachorros também? Pode sim, mas quando
quando é um cachorro que ele tem um medo muito grande, que às vezes nem precisa o céu tá escuro. Só de começar a mudar o tempo, às vezes ele pode antecipar em até 6 horas o momento da chuva. Então, por conta disso, muitas vezes a gente precisa entrar com medicação e buscar um médico veterinário especialista em etologia clínica. Tá bom, se eu passo aqui, ó, o serviço da Luísa Cervenka, você pode acessar o site, tá? Que é o luisacervenka.com.br, luisacervenka.com.br é o site, pode seguir nas redes sociais também, não é isso? Também, tem o meu YouTube, eu falei sobre enriquecimento ambiental, tem uma playlist só de do it yourself, no meu YouTube é youtube.com/luisacervenka e o Instagram, @luisacervenka. Arrasou, obrigada, minha linda, bom Eu fim que de semana, agradeço. beijinho Pra na você Aurora, também. viu? Tá Beijo. bom.